Suplicy. Eu fiquei impressionado com o apelo do senador Aníbal Diniz pela internet larga. Internet PTBista, né? Antigamente os PTBistas eram os calças largas, hoje o senador Aníbal Diniz reclama uma internet de banda larga para todos os brasileiros. Nós podíamos começar melhorando a internet do Senado, né? Que é uma das mais lentas e piores da República, com 1000 bloqueios e dificilmente apta para ser usada. O senador que procurar fazer algum trabalho pela internet no seu gabinete hoje vai se arrepender, porque ela não anda, ela é lenta e de péssima qualidade. Agora, se compararmos isso com o que custa todo o serviço de internet do Senado, com o pessoal e os custos, nós vamos ficar estupefatos. O Senado ganha prêmios de transparência pelas respostas da internet e os senadores não têm condição de usá-las a partir dos seus gabinetes. Fica aqui, mais uma vez, o meu apelo. Estou há 4 anos aqui e qualquer trabalho que tenho que fazer pela internet, ou uso o telefone, que por incrível que pareça é mais rápido que a internet do Senado, ou utilizo a internet paga que instalei na minha residência oficial. Mas o objetivo do meu pronunciamento hoje é outro, senador Suplicy. No dia 26 de setembro, há menos de 2 meses, 43 estudantes mexicanos, alunos de uma escola de formação de professores de Ayotzinapa, foram sequestrados e assassinados por policiais, acompliciados por traficantes, na cidade de Iguala, no estado de Guerrero. O desaparecimento e execução dos estudantes comoveram o mundo e por mais de um mês foram destaques do noticiário internacional. Até o Papa se pronunciou a respeito desta barbaridade. Na madrugada do dia 5 de novembro, depois de terem anunciado a rázzia pelas redes sociais, policiais militares paraenses varreram a periferia da cidade de Belém em uma expedição de vingança pela morte de um membro da corporação, deixando um saldo de 10 a 35 mortos. Entre as vítimas do massacre estava o estudante Galúcio Chaves, de 16 anos, que voltava da escola. Portador de necessidades especiais, Eduardo assustou-se com os tiros e, mesmo com dificuldade, pôs-se a correr e foi abatido com 5 tiros pelas costas. Alguns dos executados no Pará receberam mais de 30 tiros. Mesmo que a própria PN tenha pregoado a expedição, os assassinatos foram atribuídos à guerra entre traficantes, a mesma versão inicial para o desaparecimento dos normalistas mexicanos. Parafraseando Caetano Veloso, Iguala é aqui, com a diferença que as 10 ou 35 execuções em Belém não ganharam a repercussão, quer nacional, quer internacional, das execuções mexicanas. Lá e cá, os massacres serão rapidamente esquecidos, enterrados com suas vítimas. Os massacres de ontem serão suplantados pelos massacres de hoje. Um estudo, há pouco divulgado, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ONG que se dedica ao tema, revelou que nos últimos 5 anos, a polícia brasileira matou, em média, 6 pessoas por dia. Entre 2009 e 2013, foram
11.197 mortes provocadas oficialmente pelos nossos agentes da lei. Nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, a polícia matou 11.090 pessoas. Em 30 anos, 11.090 pessoas contra 11.197 mortes provocadas pelos nossos agentes da lei entre 2009 e 2013. E olha, que segundo o Fórum, a letalidade de nossas polícias está caindo. Estas estatísticas, no entanto, ressalva a ONG, são imprecisas, já que apenas 11 das 27 unidades da Federação informaram os números pedidos pelo Fórum. E mesmo assim, esses números não são informações confiáveis. Afirma o Fórum, a maioria das polícias do país não tem a prática de fazer acompanhamento da letalidade policial. Há uma subnotificação. Sabemos que é bem maior do que está registrado. Uma pista para comprovar esta subnotificação, calcula-se que anualmente 50 mil brasileiros morram assassinados. E como no caso de Belém, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, os massacres serão sempre atribuídos a conflitos entre bandidos ou a tal resistência seguida de morte. Os famigerados autos de resistência, uma excrescência criada pela ditadura para massacrar as execuções e que sobrevive até hoje. Assim, como os 500 ou mais assassinatos havidos em São Paulo em apenas 2 dias de maio de 2006, jamais foram ou serão investigados também os assassinatos de Belém, que permanecerão intocados, assim como os seus autores. Os 500 assassinatos em São Paulo ficaram por conta da guerra da Polícia Militar com o PCC. Um levantamento superficial feito à época mostrou que a maioria das vítimas eram trabalhadores sem registros policiais. Há um alarido danado nesta casa e na casa aqui ao lado contra a corrupção. Compartilho com inquietação, mas rejeito esta visão seletiva de parte do Congresso, do Ministério Público, do Judiciário e da mídia em relação à corrupção. Corrupção não é apenas o desvio de dinheiro público, propinas, suborno, manipulação em licitações. É também corrupção a indiferença do Parlamento, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da Academia, das igrejas e da mídia diante da violência, especialmente da violência dos agentes públicos. Da mesma forma que a impunidade do desvio de dinheiro público provocará mais corrupção, a impunidade da violência policial provocará mais violência, maior instabilidade social e perpetuação da injustiça. Silvia Colombo, repórter especial da Folha de São Paulo, que se dedica especialmente a cobrir a América Latina, fez, não sei se já não foi despedida pela Folha também, né, que está despedindo dezenas de jornalistas, mas fez, Silvia Colombo, uma ligação direta entre o massacre dos estudantes em Iguala com o terrível massacre de centenas de estudantes na Cidade do México em 46 anos atrás. O prefeito e os narcotraficantes de Iguala não queriam que os estudantes perturbassem um ato oficial. O presidente Díaz Ordaz
não queria que os estudantes perturbassem as Olimpíadas, que o México sediava aquele ano. E a impunidade do massacre de 68 é a nutriz do massacre de 2014. A diferença entre uma carnificina e outra é que agora os mortos foram contados, enquanto que a sinistra contabilidade de 68 permanece até hoje inconclusa. O massacre mexicano de 46 anos atrás. Quer dizer, o México, 46 anos atrás de Tlatelolco, estava preparado para uma tragédia igual à de Gala, como o Brasil, depois das chacinas da Candelária, de Vigário Geral, do Carandiru, está preparado para a chacina de Belém, para a chacina de 2006 em São Paulo e para quantas mais se sucederem nesta terrível crônica de impunidade, de indiferença e de desprezo pelos mais pobres e pelos que estão à margem da sociedade dominante. Não se trata, senador Suplicy, apenas da banalização do mal, da vulgarização da violência, da mediocrização da vida. Trata-se, sim, da institucionalização do mal, da violência e da institucionalização do desapreço à vida. É a reinvenção continuada da barbárie. O desdém em relação aos pobres, quase sempre pardos e negros, não se flagra apenas quando expedições policiais punitivas agem nas periferias das cidades, como capitães de mato na captura de escravos fugitivos. Quase sempre, as catástrofes que vitimam os humilhados e ofendidos pela sociedade de classes pouco comovem os do topo desta sociedade. Senhoras e senhores senadores, neste 2014, registram-se os 30 anos de uma das piores tragédias do século XX no Brasil, o incêndio da Vila Socó, favela sobre palafitas na cidade de Cubatão, em São Paulo. Fazia tempo que os dutos da Petrobras, que ligam a refinaria Presidente Bernardes a Cubatão, ao terminal da Alemoa, em Santos, estavam sem manutenção e vazando gasolina no mangue em que as palafitas haviam sido erguidas. Na noite do dia 24 de fevereiro de 1984, uma falha operacional combinada com a corrosão dos dutos provocaram o vazamento de uma só vez de 700 mil litros de gasolina no mangue. Alertada pelos moradores, a refinaria informou que primeiro precisava da avaliação de um engenheiro que morava em Santos para acionar ou não os bombeiros. Bastava uma faísca para a tragédia, um fósforo, um isqueiro, um curto-circuito. Seja lá o que tenha sido, esta faísca provocou o fogo que consumiu Vila Socó em poucos minutos. Como sempre, quando se trata de favelados, de pardos e negros, de trabalhadores e pobres, a contabilidade das vítimas até hoje não fechou. Assegura-se que o número de mortos ultrapassou os 700, podendo chegar a 1.000, mais da metade crianças. 300 crianças de 0 a 3 anos, 245 crianças de 3 a 6 anos, afora uma enorme quantidade de feridos. Entre os estertores do regime militar, e embora suspensa a censura, não houve empenho para a investigação da calamidade e o balanço criterioso das vítimas. Afinal, o Haiti é aqui. E quem lá quer saber o que acontece no Haiti, na Vila Socó,
no Capão Redondo, no Guamá, ou na Baixada, ou no Alemão. De vez em quando, alguém se interessa. Noticiam os jornais que, semana passada, a Defensoria Pública de São Paulo fez um apelo urgente às Nações Unidas para que investigue o assassinato, no dia 7 de setembro, de 4 jovens entre 16 e 21 anos, na favela São Remo, na zona oeste da capital paulista. Eles foram inequivocamente executados pela polícia. O caso foi entregue a um setor da ONU que investiga execuções extrajudiciais. Será que dessa vez teremos novidade? Não terá, com este apelo, a Defensoria Pública de São Paulo confessado a sua absoluta inutilidade, insubsistência? Não terá confessado a sua nulidade e absoluta inoperância quando se dedicam desesperadamente às lutas salariais, aos acréscimos, aos absurdos, aos auxílios residência e tudo mais, à semelhança do conjunto do Judiciário e do Ministério Público? Isto realmente não é a novidade. Será, ou seja como for, será pouco o que fizeram. Sempre há de ser pouco, mesmo porque não é a punição fortuita de membros dos sinistros esquadrões da morte que agem impunemente no Brasil que mudará a realidade dos fatos, a natureza verdadeira das coisas. E qual é a natureza das coisas no caso da violência policial, parapolicial, civil ou social? Talvez pudéssemos simplificar e tão pura e simplesmente endereçar tudo à conta das estruturas econômica e social e, redundantes na simplificação, dizer que nada muda se essas estruturas não forem sacudidas, demolidas ou refeitas. Talvez pudéssemos abrir aqui um parênteses e citar Marx ou Toynbee, que, mesmo separados ideologicamente pela distância da Terra à Lua, coincidem quanto à obsolescência dos sistemas. Que sinais como esses que diariamente explodem à nossa volta indicam, pressionam por um novo tempo, e que é da decadência irresistível do velho que deve nascer o novo. Talvez, na mesma linha, me fosse permitido citar meu velho mestre Guerreiro Ramos. Talvez, para entender por que as nossas polícias executam 6 pessoas por dia, bem mais, muito mais, na verdade, para saber as razões por que mais de 50 mil brasileiros são assassinados todo ano e outros 50 mil são abatidos pelos acidentes de trânsito e mais de 3 mil morrem em acidentes de trabalho, talvez seja o caso, talvez fosse o caso, de dar uma olhada para trás, para a nossa história, e com ela, senador Cristóvão, aprender alguma coisa. Olhar pelo retrovisor, perscrutar, examinar com atenção a busca de explicações para a nossa violência, para as nossas mãos sujas de sangue, para a nossa história, ela mesma empapada de sangue, para tentar descobrir por que somos um dos países mais sanguinários do planeta Terra, mais até que aqueles que vivem quase que em permanente guerra. Cite-se que a guerra da Síria, que mês que vem entra em seu 5º e sangrento ano, matou até agora, estima-se, 170 mil pessoas em 5 anos, enquanto que a carnificina brasileira, nas periferias pobres das cidades e do campo, nas ruas e nas estradas, nas fábricas e construções, ceifa quase que a mesma quantidade de vidas por ano. Para aqueles que se chocam
repito a pergunta: somos ou não somos um país sanguinário, violento, em guerra com o povo? Somos ou não somos? País cordial, senador Suplicy? Ora bolas, não é possível que insistamos nisso. Mas parece que isso não interessa às nossas elites, senador Cristóvão. E nós somos a elite. Somos as mulheres e os homens bons, os pais da pátria, o escol, como se dizia antigamente. E, como tais, não temos nada a aprender com a história, com o passado. Não temos que nos ocupar em escavar o tempo à cata das origens do mal. Neste momento, assoberbam-nos assuntos de maior importância para que a morte violenta de mais de 100 mil brasileiros anualmente interrompam as nossas atividades. Mesmo porque estes 100 mil brasileiros são quase todos pretos de tão pobres. E pobres são como pretos, e todos sabem como tratamos os pretos. Termino aqui este pronunciamento, ciente de que minhas palavras vão se dissolver, desmanchar-se antes que chegue ao plenário, às galerias, à tribuna de honra ou à bancada dos jornalistas, as ideias e os dados que aqui expendi. Afinal, a oposição tem um presidente a derrubar, a situação um presidente a sustentar. Os jornalistas estão excitadíssimos demais com tantas prisões e escândalos. Nesta azáfama, quem lá está se preocupando se neste dezembro contabilizaremos 100 mil brasileiros mortos violentamente? Quase todos pretos de tão pobres. E pobres são como pretos. E todos sabem como aqui tratamos os pretos. Alguém me ouvirá? Alguém os ouvirá? Presidente, faço aqui o registro da minha indignação diante do que acontece no país nesse momento. Nossa situação é igual, se não pior, que a do México, com o assassinato dos 43 estudantes de pedagogia, futuros professores, que emocionaram e provocaram até uma reação do nosso excepcional Papa Francisco. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meus cumprimentos, senador Roberto Requião.